O homem desenhou nervosamente um círculo no chão com um pedaço de giz, porque algo maligno tentava atravessar a porta. A tempo ele terminou o círculo. Quando o espírito entrou no quarto, ele continuou circulando ao redor da cama. Uma barreira invisível o manteve do lado de fora e impediu que ele se aproximasse mais. Quando Jack percebeu que o espírito não podia alcançá-lo, ele lentamente adormeceu. Depois de verificar o quarto e não encontrar mais o espírito, ele finalmente relaxou. Jack era um escritor especializado em romances de terror sobrenatural. Quando ele era criança, ele acidentalmente acionou uma arma. O acidente fez sua mãe morrer. Seu pai ficou devastado e morreu pouco tempo depois. Desde então, Jack vinha vendo o fantasma de sua mãe. Ultimamente as visões se tornaram mais frequentes. Por anos a culpa o assombrava. Esperando dar paz aos seus pais, ele decidiu espalhar as cinzas deles em um dos destinos de viagem favoritos. Depois ele se hospedou em um antigo hotel onde eles já tinham ficado. Ele planejava partir no dia seguinte, mas lá ele ouviu uma lenda estranha. As pessoas diziam que uma bruxa havia sido queimada viva no hotel. Desde então hóspedes desapareciam misteriosamente. Após várias investigações fracassadas, o dono isolou o quarto ligado à lenda. Todos foram avisados para ficar longe. Curioso, Jack pediu à recepcionista para levá-lo para dentro, mas ela recusou, com medo de se meter em problemas. Ana, que amava histórias de fantasmas, imediatamente pegou um livro. Segundo o livro, desenhar um círculo de giz ao redor de si poderia proteger contra a bruxa. Enquanto conversavam, um funcionário do hotel chamado Abby se aproximou. Animada, Ana pediu para ele contar a história novamente. Abby supostamente era uma das pessoas que encontraram a bruxa. Depois de alguma hesitação, ele começou. Um dia, enquanto se escondia perto do quarto em vez de trabalhar, algo de repente derrubou seu chapéu. Ele nervosamente iluminou a escuridão com um isqueiro, e lá ele viu um rosto pálido olhando de volta para ele. Jack não ficou impressionado. Como escritor de terror, ele já havia escrito histórias muito mais assustadoras. Depois que Ana saiu, Abby se aproximou de Jack. Ele o reconheceu imediatamente e disse ser fã. Abby até pediu para Jack ler uma história que ele havia escrito, mas Jack não tinha interesse. Quando Abby continuou falando mesmo sendo ignorado, Jack pegou uma colher quente e pressionou contra a mão dele. Humilhado e ferido, Abby se afastou. Naquela noite, Ana percebeu que Jack havia esquecido alguns pertences. Ela foi devolver eles, mas não importa quanto tempo ela batesse, ninguém respondeu. O que ela não sabia era que Jack havia sido levado às pressas para o hospital. Naquela noite ele foi tomado por visões assustadoras. Já sobrecarregado pela culpa pela mãe, ele teve um colapso completo. Alguns dias depois, após receber alta, Jack voltou ao hotel para pegar suas coisas. O lugar parecia ainda mais vazio do que antes. Foi então que ele soube que Ana havia desaparecido misteriosamente enquanto ele estava no hospital. A polícia havia procurado tanto no hotel quanto na floresta próxima. O principal suspeito era um homem em situação de rua que morava perto. O homem frequentemente triturava cogumelos alucinógenos e os misturava na água. Ele acreditava que isso poderia expandir a percepção humana. A maioria das pessoas achava que ele era louco. Alguém o viu falando com Ana na noite em que ela desapareceu, e agora ele também havia desaparecido. Mesmo com todas as evidências apontando para o homem em situação